Fala galera, tudo... é verdade. Fala galera, tudo certo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do Review da Gringa. Eu sou o Matheus Lorenzoni. E eu sou a Evelyn. A gente veio falar pra você como que foi o nosso planejamento pra gente chegar aqui em Portugal. Já prepara papel e caneta, esse vídeo aqui vai ser no freestyle, então a gente vai realmente falar o que aconteceu na nossa cabeça pra gente chegar aqui hoje. O primeiro ponto acho que foi a gente comprar a passagem. Não, quando a gente namorava, a gente já falava que não queria criar nossos filhos no Brasil, certo? A gente falava que seria legal ter a experiência de criar os nossos filhos fora do Brasil. Exato. Porque a gente não teve esse universo ao nosso redor na nossa criação. Então a gente é aquela típica família popular brasileira, né? Cresceu no Brasil, nunca pensou nem em ir pra fora. Você cresceu na roça, no interior do Rio de Janeiro, eu cresci no interior de São Paulo, em Taubaté. Cidadezinha pequena, não sabe nem que pode, que existe intercâmbio. Gente, eu fui saber da existência de intercâmbio quando eu já era quase adulta. Então, assim, a nossa cultura, nosso acesso à cultura, à informação era muito restrito. Hoje a gente tem mais contato a essas informações, que as pessoas viajam, moram fora. Com Instagram, TikTok. Saem do Brasil e tal, que a gente vê que existe isso, que existe essa possibilidade. Só que a gente pensa que não é pra qualquer um, que é muito difícil conseguir fazer isso, até que a gente conseguiu nós dois fazer isso na prática de fato. Então hoje a gente tá aqui em Portimão, em Portugal, e viu que não é tão difícil assim como a nossa cultura ensina pra gente que é. Então vamos lá, começar do começo. Quando a gente namorava, a gente já começava a falar de querer morar fora, porque eu morei 2 anos, quando eu tinha 15 anos, morei 2 anos no Paraguai. Quando eu fiz 18 anos, eu fui pra Argentina, do 19 fui pra Argentina, 21 fui pra Argentina, enfim, tudo pra conhecer, mas sempre ali no Mercosul pra passear. E morei realmente 2 anos no Paraguai, porque meus pais quiseram morar no Paraguai. Sim, já eu nunca tinha saído do Brasil, nem pra passear. A primeira e única que eu tinha viajado pra fora do Brasil foi pro Chile, na minha viagem de formatura da faculdade com uma amiga minha. E foi a primeira experiência fora do Brasil que eu tive. Então com essas experiências a gente começou a namorar, a gente já pensava em morar fora, porque na época os meus pais moravam nos Estados Unidos e eles contavam como as coisas lá eram boas, como qualidade de vida. A qualidade de vida, o poder de compra era muito maior que o Brasil, só que eu pensava, por exemplo, em ter empresa, eu queria muito ser empresário, queria muito estar nas mesas dos negócios, fechando, andando de terno pra cima e pra baixo, que se a galera ali da Faria Lima, tá ligado? Só que eu vi que não era essa pegada, mas isso foi depois de um tempo. Foi um processo de mudança de mente, porque no começo, quando os pais deles falavam que era legal lá fora e tal, a gente pensava, a gente pode ir pra passear. Começou pensando assim, né? A gente pode ir pra passear, passar uma temporada, 1 mês, 2 meses de férias. Depois aumentou, a gente pode, quem sabe, morar 1 ano fora e depois voltar pra ter nossa Só pra aprender inglês? Pra ter experiências de vida e voltar, abrir nossa empresa e tal aqui no Brasil. Só que com o tempo a gente foi aumentando esse desejo até que a gente decidiu morar realmente fora e a gente não tem previsão pra voltar pro Brasil tão cedo. Exato, mas eu lembro que a gente começou a namorar, depois disso meus pais estavam nos Estados Unidos, voltaram pro nosso casamento. Daí a gente tentou o primeiro visto, que foi o visto de estudante nos Estados Unidos, que era realmente ficar lá 1 ano estudando, depois ia voltar pro Brasil. Só que infelizmente a gente não conseguiu o visto, não sabemos o porquê, ali dos Estados Unidos eles não falam, né? Daí nós não conseguimos o visto. Só que depois disso meus pais vieram para Portugal e eu entrei em sociedade numa empresa ali de marketing. Então eu era o sócio-gerente, que era o meu sonho, era o que eu queria, meu objetivo de vida mesmo, meu salário era ótimo, de verdade. E eu, por outro lado, também estava trabalhando e no meu emprego. Eu nunca tinha ganhado tão bem na minha vida quanto eu estava ganhando naquela época. Só que daí começou a surgir tristeza, do tipo assim, nossa, esse que era o meu objetivo, tipo, é isso mesmo que eu quero pra minha vida. Eu via no Instagram os meus amigos viajando, que eu tenho muitos amigos que viajam também, eles viajando, morando fora. E, cara, batia aquela invejinha branca, vamos dizer assim. Fala, cara, eu poderia estar lá. Fala, nossa, eu quero estar lá, mas meu salário é bom, mas meu emprego é bom. Só que daí começaram a surgir problemas de saúde comigo. Eu comecei a ter pressão alta no trabalho. Eu sou um jovem rapaz, tenho 27 anos e já estava com pressão alta de estresse e ansiedade. Daí comecei a ter muitas dores no estômago de estresse e ansiedade. Então eu falei, cara, não é isso que eu quero, não é isso que a gente queria para os nossos filhos. Então, daí que eu falei para ela, o que você acha da gente morar em Portugal, que seja 1 ano, para a gente tentar a vida?
Porque a gente começou a ter a sensação de que a gente não estava vivendo, a gente estava só trabalhando. Isso. E chegava o final de semana, tava exausto, só ficava deitado vendo Netflix. Assistindo Netflix, comendo iFood e engordando, né? Ou senão a gente ia para Campos do Jordão, que é ali do lado da cidade onde nós morávamos, que é Taubaté, né? Então 40 minutinhos estava em Campos, ou senão ia pra praia, no final do ano ia pro Rio de Janeiro. A gente não viajava muito, não passeava muito, não tinha experiência, tava sempre a mesma rotina, a mesma coisa e não tava tendo mais prazer de vida, né? Exato. Então daí que chegou um tempo, nós compramos a passagem para vir para Portugal. Visitar. Para visitar, exatamente. Eu na época ainda estava como sócio ali da empresa. Daí depois disso, a gente comprou 8 meses faltando para a gente chegar em Portugal. A gente já tinha nossa reserva de emergência, a gente tinha o nosso carro, nosso apartamento todo mobiliado, certinho mesmo para quem quer. O próximo passo era ter filho, vamos dizer assim. Só que daí a gente pensou bem e falou, cara, não é isso que a gente quer agora, no momento. A gente tinha a sensação, desculpa te cortar, mas a gente tinha a sensação de que a gente não tinha vivido o suficiente ainda para ter a próxima etapa, que era ter filho. Tava faltando um je ne sais quoi, sabe? Tava faltando alguma coisa, daí a gente comprou essa passagem faltando 8 meses, até que em junho, mais ou menos, eu comecei a ter esses problemas de saúde, até que então lá para junho, acho que foi em julho. Daí eles me convidaram a, quem sabe, eu me retirar da empresa e quebrar a sociedade. Ali que eu pensei, cara, é o clique, tá ótimo, é o que eu pensava mesmo. Portugal, na época, já saiu a parada falando que Portugal ia abraçar todo mundo que fala a língua portuguesa. Você podia chegar aqui, que ia ser muito fácil. Eu falei, beleza, mano, é isso que eu quero, bora pra cima. Na época a gente morava em um outro apartamento, que era em São José dos Campos, que era onde ficava a empresa que eu era sócio realmente. E daí a gente pagou multa do AP, a gente não teve medo, pagou multa do AP, juntamos todas as nossas coisas e fomos lá para casa da minha sogra no Rio de Janeiro. Nós ficamos lá por 3 meses e é roça a roça. Eu que era em São José dos Campos, para quem não conhece, uma cidade grande, tem 500 mil habitantes, não tão grande como São Paulo e Guarulhos, mas é uma cidade consideravelmente grande, então minha rotina era toda movimentada. Até que a gente foi parar na roça. Dali na roça eu comecei a fazer, né, a saga Magrinho na Roça, comecei a interagir um pouco mais com a galera que me conhecia. Até então eu trabalhava com marketing, mas marketing para as pessoas, não marketing para a gente mesmo comunicar a nossa vida. Para comunicar como se fosse um diário realmente, para a gente entender como que foi a minha evolução, no caso primeiro de treino, né? Porque magrinho na roça, né? Para quem não tinha entendido, eu realmente estou gordinho, mas eu estava querendo emagrecer na roça. Recuperar todos os iFoods que a gente comeu deitada no final de semana. Exatamente, recuperar todos os iFoods do final de semana. E tirar o pé, né? Desacelerar daquela pegada frenética que a gente tava de trabalho, dinheiro e nossa, que loucura. E vamos pra cima e não sei o quê. A gente foi do 8 ao 80, do 80 pro 8. Exato, daí a gente parou. Daí nosso planejamento, a gente comprou as passagens, 3 meses a gente ficou na casa da minha sogra, depois a gente ficou 1 semana em Campos do Goytacazes. A gente foi, na época que a gente comprou a passagem, a gente não sabia que a gente ia estar no Rio, então a gente comprou a passagem saindo de Guarulhos, dava pra gente sair do Galeão, mas a gente saiu de Guarulhos, então a gente teve que pegar um ônibus lá de Campos do Goytacazes, não tivemos medo de pagar esse ônibus para vir até Guarulhos. Pegamos o voo ali em Guarulhos, chegamos em Amsterdã, depois de Amsterdã a gente deu uma volta, aí tem um vídeo no nosso Instagram. De Amsterdã a gente veio e pousou aqui em Lisboa e depois viemos de um carro aí, a gente chegou aqui em Portimão, em Portugal. Então assim, só pra entender, que às vezes foi um monte de coisa que a gente viveu e tá só bagunçando. Comunicando você. Se você quer viajar, você tá entendendo que a gente tá chegando. Foi assim, a gente primeiro decidiu visitar os pais dele que moravam aqui em Portimão. Isso. Compramos as passagens para 10 dias de viagem. Aí, nesse meio do processo, a gente comprou com 8 meses de antecedência. No meio do caminho, a gente encerrou a sociedade, né? Ele encerrou a sociedade com a empresa. Eu já estava cansada do meu emprego, estava sobrecarregada e tal. E nesse start, a gente decidiu, não, vamos então para Portugal para ficar. Isso. Que é o que a gente já estava falando há um bom tempo. Aí, nesse meio tempo, a gente achou melhor, financeiramente, cancelar o contrato de aluguel que a gente estava morando no nosso apartamento, pagamos multa de rescisão, fomos ficar no interior do Rio de Janeiro, que é na roça, na casa da minha mãe, que ela aceitou a gente lá por 3 meses. Nesse tempo, a gente foi se preparando, vendemos as nossas coisas, vendemos tudo, o carro, vendemos tudo, a gente não tem mais móveis, nada no Brasil. Utensílios de cozinha, a gente vendeu tudo, trouxe só roupa
E a gente vendeu roupa também, trouxe só o que ia precisar. O que cabia na mala. O que cabia na mala. E nesses 3 meses a gente se preparou, se despediu da família, mesmo sem eles saberem, porque a gente não queria contar antes de acontecer, de fato, que é uma coisa nossa. E a gente foi vivendo esses 3 meses. E por isso que a gente comprou a passagem de São Paulo, porque quando a gente comprou, a gente ia só passear em Portugal. A gente morava no interior de São Paulo, o aeroporto mais próximo era em Guarulhos. Então, quando mudou tudo isso, a gente tava lá no interior do Rio, longe pra caramba. A gente foi pra uma cidade que é a casa da minha irmã, ficamos essa última semana lá pra ficar mais próximo de viajar pra Guarulhos na véspera. Enfim, e foi aí que a gente pegou o ônibus, ficamos 10 horas de viagem do Rio pra Guarulhos, pegamos o avião, descemos em Amsterdã e por aí vai. E hoje estamos aqui em Portimão. Então, assim, foi toda uma trajetória que a gente teve dificuldades, teve coisas que foram imprevistas, né? Mas que a gente foi abraçando, falando, não, a gente vai pagar, divide no cartão de crédito. A gente não teve nenhum pretexto, nenhuma objeção, falar, não, o nosso objetivo é esse, a gente foi indo até a gente conseguir. Não teve nada que tirou a gente do nosso foco, né? Exato. Então a gente às vezes gastou mais dinheiro, podia ter economizado, podia ter isso, podia ter aquilo, beleza, mas a gente tava focado em chegar aqui. E se a gente teve que gastar mais dinheiro, pagar passagem de ônibus, dormir em hotel... Dormir no chão, que a gente dormiu no chão. A gente dormiu no chão, na casa dos outros e tal, fez parte, e a gente sabe que, tipo, com o nosso plano, o dinheiro é o de menos. A gente vai trabalhar na Europa, vai ganhar em euro e vai pagar esse cartão, nem que seja com atraso e tudo mais. Então, assim, eu sempre falei muito de planejamento financeiro, eu trabalhava com finanças, né? E isso pra mim era um terror, não posso dever, não posso pagar nada atrasado. Só que quando a gente olha por uma nova ótica, a gente vê que se a gente tem um objetivo, a gente pode fazer de tudo, independente dos nossos preconceitos, né, pra chegar lá. E depois que a gente chega lá, a gente vê o que a gente pode arrumar ou consertar ou fazer pra melhorar aquelas outras coisas que a gente teve que abrir mão. Então, assim, tudo isso faz parte. Se você quer sair, se você sonha ou já pensou em morar fora, mas acha que você não consegue, foca, se planeja, ver todos os caminhos que você precisa percorrer, abra mão das exceções que você vai ter que abrir. Nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, né? Você vai ter que improvisar na hora. Você vai ter que improvisar muita coisa. Então, até hoje a gente tá dormindo em sofá na casa de umas pessoas. Então, assim, tudo isso você tá ciente que você vai ter que abrir mão de certas coisas, abrir mão de conforto, abrir mão de luxo, pra você poder construir sua vida. E lá no futuro, a gente sabe que quando a gente estiver criando nossos filhos, a gente vai ter uma casa confortável, um carro legal, fora do Brasil e dando uma qualidade de vida de segurança para os nossos filhos e educação, que é o que a gente planeja lá na frente. E é isso, então, gente, terminamos o vídeo. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Não esquece de curtir e se inscreve, que eu sei que tem gente que está assistindo esse vídeo e não está inscrito. Se inscreve no canal, porque aqui a gente vai estar sempre postando coisas, tanto de Portugal, quanto de intercâmbio na Irlanda e muito mais. Então, um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fomos! É nóis! Eu ia falar, e se você assistiu esse vídeo e ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários.